Oi, Jane, tudo bem? Esperar a Lorena entrar. Oi, Liz. Tô bem, graças a Deus. E aí, tá frio? Chamar a Loris. Tá calor aí, Jane. Eu sempre acho que aí tá frio. Hi, Lorena. Cheguei. Aumentar esse volume aqui. O clima esfriou por aí ou é só aqui? Aqui tá mais ou menos, não tá muito, não. Nossa, eu tô aqui, ó, com frio. Tô falando pra Jane aqui, ela mora em Londres. Tá aqui, ela falando que lá não tá frio. Eu sempre acho que lá tá frio. Em Londres? É. Nossa, tem gente longe assim, vendo aqui a live. Aham. Minha amiga de infância. Mora em Londres agora. Pessoal, boa noite. O som tá bom aí? Tá tudo ok? Iluminação? Então vamos começar? Mas podemos, essa senhora que manda. Já, né? Então, Se quiser gente, o esperar. meu intuito. Você quer esperar mais? Hum, não, pode falar. A live é sua, eu sou convidada. Olha que mar... Não, talvez se você quiser esperar mais. Então, gente, o meu intuito no começo dessas lives foi de falar um pouco sobre a parte boa do amor, né? E aí eu convidei a Lorena para estar contando um pouco da história dela e de como foi, de como que ela conheceu o esposo, né? Então hoje ela vai contar um pouco da história dela. Na live passada a gente contou a história da Liz, uma história muito bonita. E hoje a Lorena vai contar um pouco da história dela pra gente, né, Lorena? Vai se Sim. apresentar aí, vai contar um pouco da história dela hoje. Eu só tô preocupada um pouco com o som, porque pelo menos aqui pra mim tá dando muito eco. Pra vocês não tá dando, não? Só pra saber se tá ok o som. Tá um pouco, prima, aqui pra mim, mas eu não sei, meu fone não tá muito bom. Não, eu falo porque a forma com que eu posicionei meu celular aqui é que pode estar dando um pouco de eco. Aí eu fiquei na. Se tá todo mundo percebendo Pô, isso, ou só eu. Tá um tá um pouco? pouquinho. Uhum. Então, eco não. Então tá bom. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Lorena, para quem não me conhece, é da Tá página Café falhando com um Café. pouco, prima. Hã? Tá Tá falhando? falhando. Uhum. Foi só eu começar a falar. Eu já sei, eu vou ter que sentar no celular, vou ficar mais à vontade. A Jane falou que tá bom pra entender. Ah, sim. É, então vamos lá. Um pouquinho mais está, minha tia disse. Vamos voltar então. Meu nome é Lorena, eu sou casada com o Leandro há 3 anos. E a Camila é minha prima e me convidou para estar falando sobre a minha história de amor. Então, assim, eu achei interessante a iniciativa de falar de histórias de amor da vida real, né? Porque normalmente histórias de amor a gente tem conhecimento apenas de histórias das novelas ou dos filmes.
E as histórias da vida real, hoje em dia, elas não têm tanta ênfase, né? Ou dos famosos, ou das celebridades. E por que não falar de uma pessoa comum e para mostrar que existe a possibilidade, sim, do amor acontecer na vida comum, né? Porque parece que é Verdade. algo impossível às vezes. E hoje em dia, infelizmente, está ficando cada vez mais desacreditado os relacionamentos, os casamentos, as pessoas têm perdido a esperança até. E eu acredito que seja interessante algumas pessoas, sim, eu parabenizo, Camila, essa sua atitude de querer ouvir outras pessoas para falar relacionamentos que deram certo, porque a gente precisa aprender com quem deu certo, perseverar com quem deu Verdade. certo Uhum. e, e fazer dar errado, todo mundo sabe. Na verdade, a gente tem que aprender com quem sabe fazer dar certo. Não que, nossa, eu tô casada há uma eternidade, né? 3 anos, mas eu vou te falar que são 3 anos de perseverança, de aprendizado. Casamento é isso. Então, acaba que por mais que pareça ser pouco, a gente acaba tendo sim um pouco a transmitir. Ó, tem uma pessoa falando que é casada há 14 anos. Não é brinquedo, não. Né? Aí, basicamente, deixa eu começar do início, né? Porque é para contar a história de amor, tem que ser contada do início. Ah, Justamente. eu, antes de conhecer meu esposo, né? Então seria a história. Quem era a Lorena? A Lorena estava advogando. Eu acho que é a primeira coisa que eu tenho que falar, porque quando meu esposo perguntou quem eu era, eu só falava isso. Eu sou advogando e na pretensão de estudar para concurso. Já tinha 2 anos que eu estava, sim, não tinha um relacionamento, já tinha 2 anos. Eu até falei assim, eu não vou me atrever a falar dos anteriores, porque eles não merecem crédito neste momento. Mas ainda bem que deu errado, né? Ainda bem que deu errado. Relacionamento, namoro é feito para dar errado mesmo. Casamento que é feito para dar certo. Então, Verdade. eu tive 2 namorados antes do meu esposo, namorados sérios, assim, foram 2 namorados que representavam mas cada um com as suas peculiaridades, com as suas problemáticas, e hoje, inclusive, eu estava pensando sobre isso. Não deu certo, mas não foi só por conta deles, foi por imaturidade minha também. A gente não pode simplesmente falar, porque o outro não valia nada. Não, eu também talvez fiquei a dever, como hoje eu já tenho um pouco mais de percepção disso. Então, assim, não deu certo e eu fiquei, após o término desse segundo relacionamento, um pouco muito desacreditada. Eu sempre fui uma garota, na época, né, eu vou falar, uma garota assim. Eu era muito da igreja, muito enturmada com o pessoal da igreja católica, participava de grupos, né, da igreja, liderava um grupo na época, o Compromisso, aqui da igreja, é de Trindade, e eu acho que tem pessoas que não são de Trindade. E aí, o que acontece? Eu sempre, eu estava assim, muito envolvida e quando acabou esse relacionamento, eu meio que, nossa, desempolguei com tudo na vida, assim. Eu não queria saber mais de estar envolvida com esses projetos da igreja, eu não queria saber mais nada de nada, meio que desandei mesmo, assim. Falei, agora eu quero cair na farra, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Assim, de falar assim, agora eu vou viver de farra, foi uns 6 meses, assim, rebelde, né? Sem causa, achando que isso ia resolver ou ia entupir o buraco que estava dentro da alma da pessoa. E, e aí eu acabei passando por esse período que eu vejo que não foi ruim também, porque tudo é necessário, assim, depois você percebe que foi bom, sabe? Até para tirar, para ter Foi as um percepções, aprendizado, né? até para ter as percepções que hoje eu tenho. Então, assim, eu
de fato, vivi, experimentei isso assim de uma forma intensa, coisa que eu não tinha feito na minha vida ainda. E, e depois eu caí na real, eu até lembro que foi no meio do ano, assim, eu fiquei uns 6 meses, aí quando foi no meio do ano, ia ter a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Eu estava meio afastada da igreja e tudo mais. E aí eu peguei e voltei. E naquele momento, eu lembro assim, com nitidez, não tinha como eu participar dessa jornada, porque tinha que ter sido preparado com antecedência. De última hora surgiu uma vaga e eu falei, ah, é para mim. E eu fui, assim, resolvi tudo em cima da hora. E lá na igreja, eu lembro assim perfeitamente de Deus me lembrando o quanto ele me amava. E eu chorava tanto, eu chorei tanto, e Deus falava, porque eu te amo, porque eu te amo. Na minha cabeça era só isso. E aí, naquele momento, eu caí na real que eu busquei muito fora, mas não era fora que eu tinha que buscar, eu tinha que olhar para dentro de mim mesmo, era Deus mesmo que me preenchia, que eu não precisava do amor de outra pessoa, que eu não precisava de outras pessoas, porque quando a gente fica assim muito triste, a gente fica querendo que uma pessoa ou outra esteja perto, e naquele momento eu percebi que de fato eu precisava só do amor de Deus. Eu fui para o Rio de Janeiro, foi tudo maravilhoso, tudo de bom, a jornada que teve lá com o Papa Francisco na época, e foram 10 dias, se não me engano, foi muito bom. Conheci novas pessoas, né? Fiz novas amizades. E aí eu voltei, e quando eu voltei. A Lorena voltou à sã consciência de que ela precisava se organizar, que ela precisava se projetar. E aí hoje eu procurei, porque tem toda uma história, né? Estava procurando Uhum. aqui de onde surgiu o pedido de oração. E eu fiquei pensando, gente, quem é que me influenciou nisso? Até com base na sua última live, que a moça Uhum. explicou, foi uma pastora, parece, né, que tinha dado um toque Uhum. para ela a Foi. respeito disso. Eu fiquei pensando, quem foi que me deu um toque a respeito disso? E aí eu fui buscar o papel para me tentar entender. E como eu tenho uma memória assim, boa, razoavelmente, eu lembrei que foi um seminarista, até o Franciel, não sei nem se ele vai estar aí, que chegou a comentar comigo um dia sobre um projeto que eles estavam fazendo num seminário. E ele foi e falou assim: eu vou te passar esse projeto pessoal de vida. E aí eu falei: ah, que bom, porque eu estou precisando mesmo. E aí o projeto tinha aqui pilar físico, pilar espiritual, pilar intelectual, pilar familiar, pilar afetivo, social e ecológico. Eu fui preenchendo tudo. Quando chegou no pilar afetivo, eu pensei assim, afetivo. Eu pensei, gente, eu não estou disposta a errar de novo. Não estou. Agora, detalhe, é que eu não pensava em casar também, não. Eu queria uma pessoa para namorar e eu queria uma pessoa para namorar que desse certo, mas eu não queria casar. Eu tinha essa cabecinha de que não queria casar muito por conta da minha avó, que foi quem me criou, que sempre ficava assim: mulher tem que ser independente e não precisa casar, não faz isso com a sua vida. Então, eu tinha essa concepção de que era melhor ser independente e não fazer isso com a minha vida. E aí eu peguei e eu lembro que fazendo esse projeto, eu fui e pensei assim, que nos meus outros relacionamentos não deu certo, que eu gostaria muito que não desse errado no próximo. E por que não deu certo? E aí eu fui analisando. A pessoa bebia, por exemplo, né? A pessoa bebia, a pessoa era muito de farra, a pessoa... Então, tudo que eu fui vendo que não dava certo no relacionamento anterior, eu fui colocando aqui que era o que eu queria no relacionamento atual. E aí eu preenchi 20 itens de coisas que eu queria que a próxima pessoa que aparecesse na minha vida tivesse. Eu lembro perfeitamente que eu comentei com a Luciane no dia ainda, uma amiga minha, falei assim, amiga, faz também, porque o que acontece? Quando a gente fica assim muito tempo sem uma pessoa, vai ir no primeiro pé de pano que aparecer, você vai achar Né? que é o seu primeiro contato.
Então, é melhor a gente criar, né, de fato, o que a gente tem lapidar, né? O que você realmente quer, né, numa pessoa para que tenha de fato a dar certo. E aí eu coloquei 20 tópicos aqui, vamos assim dizer, do que eu queria numa pessoa e esqueci disso, assim, né? Ficou. E aí, tá, passou-se um tempo, eu sempre muito em oração, eu lembro que na época eu tinha um grupo de amigas minhas, mas era um grupo de oração que nós orávamos para conseguir encontrar a pessoa ideal, assim, pedindo sempre muito a Deus, intercedendo. Era um grupo só das solteiras. Minha prima tá aí, inclusive, e sabe disso, a Claudiana. A gente tinha um grupo assim, e que muitas das vezes quem orava era só eu, né? Porque eu lembro que eu falava assim, gente, fiz já a minha oração de hoje e tal, e aí, vocês fizeram a de vocês? Era como se fosse uma novena. Virava e mexia, a gente fazia essas novenas. E aí, então, eu sempre colocava muito isso em intenção. E eu sempre pedia muito assim para Deus, Senhor, eu quero uma pessoa que me ame. Eu quero uma pessoa que de fato me ame. Aquilo, eu sentia tanta falta daquilo, assim, essa sensação, né? De pertencimento, de preenchimento, achando que eu ia conseguir isso em outra pessoa, né? Tudo uma questão de evolução. E aí, num determinado tempo, passou-se um tempo, porque isso aí já, nesse desenrolar todo, deve ter passado um ano e meio, essa história toda que eu já contei aqui. Eu lembro que eu tinha ido para, eu ia para Iporá, aliás, eu fui para Iporá para passar o ano novo em Iporá. A minha prima, Claudiana, que está aí, ia passar o ano novo em Iporá também comigo. E aí acabou que eu fui ficando desanimada de passar esse ano novo em Iporá, ninguém ia passar comigo, eu não tinha companhia. A Camila, nessa época, também estava casada, provavelmente não teria ido comigo, né? Eu estava sem companhia em Porá. Eu falei, quer saber? Eu não vou passar o Réveillon aqui em Porá se não tá tendo companhia nem nada. Eu vou embora para Trindade. E aí eu vim embora para Trindade. Aí chegou aqui, eu não, pelo amor de Deus, eu não vou passar ano novo sem fazer nada. A gente tem que fazer alguma coisa. Que era eu, a Claudiana, a Jussiele e a Luciane, sempre era as que mais conversavam, a Stephanie. E aí eu lembro que eu peguei, meu primo, o Stanley, nessa época, ele estava solteiro ainda também, a Itana, e eles iam passar o Réveillon na casa do Amado Batista, aqui em Goiânia. E aí eu fui e falei assim, nossa, que chique, né? Ah, eu quero participar então desse Réveillon lá, vai ser top. Só que era R$ 100, eu não esqueci desse detalhe. Pensei, nossa, gente, mas R$ 100 é caro. E a Claudiana também, que ia me acompanhar para a gente passar o Réveillon junto, ela falou assim, não, fico muito caro, porque ela não bebia nada. E ela falou assim, não, R$ 100 só porque eu vou estar na casa da Amado Batista, não, né? Aí a nossa amiga, a Jussiele, nossa amiga, minha cupido, pegou e falou assim, não, vem passar o Réveillon aqui na casa dos meus vizinhos. Olha o programa. Vem passar o Réveillon aqui na casa dos meus vizinhos. Aí eu peguei e falei assim, tá, vou ficar com a Claudiana. E aí eu fiquei com a Claudiana e a gente foi passar o Réveillon na casa desses vizinhos da minha amiga. Tá bom. Chegou lá, eu sempre assim, eu muito alegre, muito extrovertida, brincalhona e tal. E aí tinham só o pessoal, não conhecia ninguém, né? Só conhecia essa minha amiga, a irmã dela e a mãe dela. E a Claudiana foi junto comigo, né? E aí a gente estava lá, nessa época eu bebia, e eu bebendo, e alegrinha lá com o povo, e brincando, e compartilhando. E aí, de repente, foi me dando um baixo astral, assim, né? Virada de ano. E quando foi chegando perto de meia-noite, eles falaram assim: ah, vamos fazer uma oração aqui e tal, porque vai virar o ano. E aí eu fui fazer uma oração e eu falei assim: ai, Deus, eu orei assim. Olha, eu falava pro Senhor, já, já deu, eu tô cansada de ficar solteira, sabe? Nossa, eu tô cansada dessa vidinha de mulher solteira, eu preciso Cansou, prima. Não, eu tava cansada e assim, eu falei, nossa, eu tô cansada desse negócio de sair de casa, de ficar saindo, de festa disso, de festa daquilo. Eu quero quietar. Eu tava assim, sabe? Assim,
chega, né? Já pode me mandar uma pessoa logo agora esse ano e tal. Já passou da hora, na verdade. E aí, o Leandro, onde estava o Leandro? Estava na igreja, passando o Réveillon na igreja, porque ele é evangélico. E aí, ele estava na igreja, orou, fez a virada lá do ano da igreja e foi para casa dos parentes dele, que eram os vizinhos onde eu estava passando o Réveillon. Que, na verdade, eram parentes dele. A casa inteira era só de parente dele. E eu, na verdade, era só amiga da vizinha dos parentes do meu esposo, atual esposo, né? E aí ele chegou e a minha amiga, que é a advogada, a Jussiele, ela pegou e falou assim: Ah, eu vou apresentar para vocês um amigo meu, ele é pastor. Eu pensei, nossa, ele é pastor, Nossa, é ele ótimo. é super gente boa, é viúvo. Aí eu fiquei assim, nossa. Aí quando ele chegou, né, ela falou assim: Ah, Claudiana, dança com ele, que é minha prima, né? Falou assim, dança com ele e tal. Aí ele pegou e falou assim: Não, eu quero dançar com ela, que era comigo. Porque se tem uma coisa que meu esposo é sincero. Aí ele, não, eu quero dançar com ela. E aí ele foi e me chamou para dançar. E eu pensei assim, ai, que corre. Eu tava desse jeito. E aí ele me chamou para dançar e a gente dançando, mas eu queria ir embora. Eu já tava assim tão cansada que isso deveria ser 1 hora da manhã e eu só queria ir embora. E aí ele começou a me perguntar o que que eu era, o que que eu fazia. Aí que eu falei, eu só ficava, eu sou advogada. Eu falei, o que que eu falo, gente? Eu quero ir embora. Uma música com ele, tirei o sapato e falei assim com minha prima, vamos embora. E a gente foi embora. Só que eu nem dei trela, sabe? E aí eu peguei e fui embora mesmo. Quando foi no outro dia que eu acordo no meu celular, tava lá uma mensagem do suposto Leandro falando que se a gente podia se conhecer melhor, se a gente podia ir no cinema e não sei o quê. E aí na época ele usava um cavanhaque que eu detesto cavanhaque. E eu falei assim, nossa, gente, só a foto dele aqui no perfil já não ajuda. A história de vida dele já não ajuda, por ser pastor, por ser viúvo. Então, assim, me assustava, porque eu era de uma história que estava na farra na época, e era da igreja católica, muito atuante. Então, assim, aquilo tudo me assustava muito, né? Mas aí eu fui conversar com as amigas antes de falar com ele. Nossa, o que vocês acham? Nossa, eu acho que não tem nada a ver, como assim, né? E aí elas falaram assim: não, Lorena, dá uma chance, vai conversar com ele, vai no cinema e tal. E aí eu, tá bom, falei que ia e tal, mas assim, meio que sem me tocar muito da situação. Depois a gente conversando, eu e ele, o pessoal tá perguntando: cadê você, Camila? Porque só eu que tô Tô falando. aqui. Não, a história é sua. Você que tem que contar. Pode continuar. Que a gente foi no cinema, e aí a gente conversando, ele pegou e me contou. Aí eu falei assim: eita, esse negócio tá ficando sério. Ele me contou que na igreja ele fez uma oração parecida, que queria uma Ó, pessoa na virada do ano. Queria uma pessoa que fosse uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa boa, uma pessoa educada, tudo que eu sou, né? E aí ele pega e assim, foi super interessante. Na hora que ele me falou isso, eu falei assim, nossa, mesmo que eu não esteja assim tão desperta, é de Deus. Ele orou meia-noite. Eu também orei meia-noite. Os dois falando que tá cansado de ficar sozinho. Os dois se conhecem. Logo em seguida, Deus foi porreta, né? Foi muito rápido desse negócio. né? E aí eu peguei e lembrei do meu projeto pessoal de vida. E fui olhar para ver se de fato ele tinha as qualidades. Assim, é lógico que depois de conhecer ele um pouco, para ver se ele tinha as qualidades da minha lista. E você acredita, vocês, que de 20 qualidades, ele tinha 15
e 5 mais ou menos. Então eu falei, ué, tá bom, né? Tá bom, dentro das minhas exigências, não teve foi assim, as mais ou menos a gente vem lapidando depois que casa. Mas Verdade. as deram muito certo. E aí a gente começou a namorar com 3 meses de namoro. O Leandro já falava de casamento e isso me assustava muito. Como eu disse, né, eu não tinha muito essa intenção de casamento. Aí ele começou a trabalhar isso na minha cabeça também. E tinha essa questão religiosa para ser analisada também. Porque, só que na época eu não estava, como eu disse, eu tive algumas decepções assim também na liderança, coisas de igreja, e eu estava um pouco afastada. Então, eu estava num momento muito de interiorização, eu estava num momento muito de entender que eu era igreja e de buscar cada vez mais entendimento na palavra. Então, eu já vinha de um momento de muito amadurecimento na palavra. O Leandro apareceu e me ajudou muito a amadurecer, mais ainda em termos da palavra, até porque ele é teólogo, formado em teologia e tal. Então, assim, tem um embasamento grande, né? E eu comecei a live com frio e agora eu já tô suando. Só para dar uma quebrada. Dá para acreditar no negócio desse? E o que acontece? Deixa eu respirar aqui um pouco, tomar um fogo. Você não quer falar alguma coisa, não, Camila? Não, pode escutar, eu quero escutar. Porque eu falei que eu tava Hoje eu vou só, nervosa. hoje eu vou só escutar. A Camila, quando ela faz live comigo, é desse jeito. Ela já sabe que ela vai ficar calada. É porque eu gosto de te ouvir. Eu converso A pouquinho, tem Lorena, gente que a Lorena, a Lorena é uma das pessoas que eu mais aprendo, assim, eu falo que ela é minha prima dos códigos. Então, assim, eu aprendo muito com ela. Então, eu gosto muito de ouvir ela, porque eu aprendo muito. Então, como que está meu tempo, já que você gosta de me ouvir? Tem tempo. Tem 27 minutos só. Pode falar. Ah, não, então eu nem preciso, eu nem preciso ficar tão acelerado. Eu estava assim, começando a pensar, gente, eu estou no meio da história. Pode Como que ficar faz? tranquila. Olha, pessoal, até aproveita aí, ó, tem um aviãozinho aí, eu convido o povo, convido a galera para vir saber da minha Escutar a história. história. Eu sou uma qualquer do povo, uma desconhecida, mas eu tenho uma história de amor. Desconhecida. Agora você é conhecida agora. Ai, não, enfim. Aí, voltando à história, eu não tinha pretensões de casar e eu era católica e meu esposo era evangélico. Então, assim, nós já tínhamos aí uma certa dificuldade, certa. Tínhamos e não tínhamos. Porque, para mim, isso é uma coisa, assim, muito tranquila. Porque até estava hoje aqui analisando. Gente, na época não foi difícil. Como foi isso? Não foi difícil por quê? Porque eu já tinha esse entendimento muito claro de que Deus habita em mim. Então, que eu não carrego um rótulo de igreja. Eu não estou carregando. Eu não preciso necessariamente ser rotulada de católica, nem ser rotulada de evangélica. Eu, eu quero ser rotulada, na verdade, que eu sou de Deus. Até porque é isso que eu sou. Eu sou templo vivo do Espírito Santo. Não tem por que eu me preocupar se eu sou de uma religião ou outra, embora eu soubesse que, pela presença que eu já tinha na Igreja Católica, de muitos trabalhos, eu perderia muito dos meus amigos, como de fato aconteceu. As pessoas desapareceram da minha vida, a maioria, mas até mesmo para saber se de fato eram amigos, né? Eu acho que eram colegas de igreja. E alguns permaneceram. E os que permaneceram, inclusive eu tenho algumas pessoas na live, que são os mais importantes. O que permanece na nossa vida, o que sobra, o resto, é sempre o mais importante. Porque no decorrer da O fim é o melhor que o começo, né? pouco irá sobrar mesmo.
E aí, eu tive eu posso dizer assim, eu tive um discernimento. Seria muito mais fácil eu conseguir ir para a igreja evangélica do que o meu esposo conseguir ir para a igreja católica. Porque eu já tinha um pouco da maturidade de uma igreja evangélica, assim, já frequentado algumas vezes. Eu gostava muito da renovação carismática, que é uma linha muito parecida, né, Camila? Você que já foi tanto católica quanto evangélica, também aí, Tá, as crianças chegaram. Pode falar. Senta lá na sala, Igor. sabe que as pessoas, tanto na igreja católica, costuma ter a renovação carismática, que é muito parecido com a igreja evangélica, né? A ideia. É o Atenção, Igor amor. falando. E então, para mim, não era uma coisa muito complicada participar da igreja evangélica. E eu tomei essa decisão, sim, de passar para a igreja evangélica, até para estar com o meu futuro esposo, né? Porque com 3 meses assim, de relacionamento, eu já fui trabalhando as ideias de que nós iríamos casar mesmo, a gente já foi colocando em intenção nesse sentido, já foi se organizando para isso também. E para mim, assim, foi algo bem natural. Enfim, as pessoas não entendem tanto de uma igreja como da outra, mas é pela falta de discernimento mesmo, que isso não é o que tem que nos motivar. Tem que nos motivar é Deus e eu tinha muita clareza de. Verdade. E eu percebo que, por exemplo, na igreja católica eu tive muitas realizações, muitas coisas boas, muitas amizades. Eu percebo que ela me livrou muito do que o mundo tinha a oferecer, em termos de, não no sentido de que existe mundo de igreja, mas de coisas ruins mesmo. Me distanciou de várias coisas ruins e sempre me aproximou mais de Deus. Agora, na igreja evangélica, eu vejo que ela já me trouxe um pouco mais de discernimento da palavra, ela já me fez buscar mais do estudo, ela já me instigou mais a buscar conhecimento. E como meu esposo, pelo fato de também ser um teólogo, então ele sempre me intriga muito. Quando eu questiono alguma coisa, ele sempre me intriga para que eu venha questionar mais e a buscar sempre mais direcionamento, mais questiono mais e tal. E isso tem me feito crescer muito, ao ponto de entender que aquele amor que eu pedi para Deus não é o meu esposo. Aquele amor que eu pedia para Deus é a completude que hoje eu tenho em Deus. Porque enquanto eu ficava esperando que esse amor viesse do meu esposo, não dava certo. Porque ele é um ser humano que também precisa ser amor em si. Quando você tem amor suficiente em si, é que você começa a transbordar na vida do outro. Então, enquanto eu não me senti completa, eu não comecei a transbordar na vida do meu esposo. Hoje eu tenho essa completude e sei que não estou mais buscando ser amado, nem buscando que ele me complete, nem cobrando, ai, você não me ama. Porque eu peguei a essa plenitude de Deus em mim, que esse amor habita já. Tá. E aí, sobre o casamento. Quando foi para casar, eu falei, é outro dilema. Porque a minha família é católica, minha avó, muito católica, ia querer que eu casasse na igreja, e a família do Leandro católica, meu esposo, mas ele é evangélico. E eu falei assim, ah, meu Deus, eu não consigo nem pensar o caos que vai ser A solução. a história desse casamento. E aí eu peguei um pessoal aí do grupo 459 e dos resumos, o grupo dos resumos, Benjamin. Aí eu peguei eu e o Leandro foi até uma cerimonial para saber o que a gente fazia de alternativa para casar e tal. E a gente chegou a fazer uns orçamentos e tal, para ser algo assim, bem íntimo, bem tranquilo. E a gente ficou assustado assim, com os valores, sabe?
Aí eu peguei, eu ainda brinquei na hora. Eu falei assim, nossa, não. Um preço desse, dá pra gente fazer um cruzeiro. A gente pode viajar de lua de mel e não sei o quê. Só que eu falei brincando assim, né? Fazer um cruzeiro. Sério que eu falei brincando e os anjos falaram amém. Porque aí eu fui pesquisar um dia casamento em cruzeiro. E não é que tinha. Pensei que era coisa da minha cabeça. Nunca nem tinha ouvido falar. Falei isso por falar. E aí vi que tinha. E fui pesquisar a respeito. Vi que era algo assim economicamente viável. Porque as pessoas pensam que, nossa, foi os olhos da cara. E não foi tanto assim. Então, nós chegamos à conclusão de que era algo mais viável e que não traria problemas, porque não seria numa igreja, e nós também tivemos a brilhante ideia de casar sozinho. Muito, muito original esse casal que resolveu casar sem a família. E aí a gente pegou e a gente comprou a passagem para vir para casar, organizou tudo para casar. Travando. Tô travando, prima. Voltou? Você tá prima? Quem travou? Quem travou? Você tá me É o vendo? seu. O meu travou e também? Tá bom. Vai Eu fiquei passar, assustada. Igor. Eu pensei assim, e agora? Faz? A live acaba? A É, internet tá uma. a internet não ajuda mesmo, não. Nesse horário, então, tá todo mundo na internet. Bom, E aí eu tá uma estava. tristeza. Voltou? Tá normal? Uhum. Aí a gente casou nesse cruzeiro, só nós dois. Nós viajamos. Tem todo um trabalho de cerimonial que o cruzeiro oferece. Prima, o Cislene entrou aí também. E assim, é bem interessante. Tem muitas pessoas que não conhecem, inclusive, se precisarem de uma consultora para casar em cruzeiros ou renovar seus votos, aniversário de 15 anos, eu estou por dentro de tudo e posso prestar esse serviço. Por que eu falo isso, de prestar um serviço? É porque na época, eu não sei se pelo fato de ser aqui em Goiás, as pessoas não têm o hábito de casar em cruzeiro. Então, eu não conhecia ninguém que tivesse casado e a agência de viagens não sabia me passar muitas informações. Então, eu tive que buscar por minha conta própria, tive que me organizar e, bem dizer, contar com a sorte. Porque sabe quando você inventa de casar uma coisa tão diferente? Então, não dava para ter certeza se ia dar certo, como que ia ser o salão. Então, assim, eu meio que fui, né, no escuro. E graças a Deus deu certo. Até demais, perto do que eu Foi temia. lindo. E assim, pode renovar os votos mesmo, não É, tem nem tempo. Elisa, ó, cruzeiro, chique. E quando nós casamos, na época, foi dia 26 de janeiro. Nos dias anteriores, teve umas duas renovações de voto, teve também um casamento. Então, assim, as pessoas têm esse hábito, mais para outros estados, né? Aqui a gente quase não ouve falar. Mas é algo que sai muito em conta. E, por exemplo, se quiser levar os familiares, todo mundo viaja, todo mundo passeia junto. O nosso cruzeiro saiu do Rio de Janeiro, foi para Salvador, aí foi descendo toda a costa, até chegar em Santos, depois voltou para o Rio de Janeiro. Então, assim, foi uma viagem de 8 noites e 7 dias. Então, assim, foi bem interessante. Eu gostei bastante. Só não recomendo, só Hum? não recomendo para quem, porque a cabeça fica um pouco zonza. Eu imagino, eu pensei nisso. Eu não sei, eu falo se foi por conta da ansiedade do tratamento
Hoje eu já imagino que pode ter sido. Porque casar, eu passei os 4 primeiros. Aí depois que eu casei, eu melhorei. Eu acho que foi a ansiedade do Foi casamento. ansiedade. Me deixou, Uhum. tinha que viver tomando um remédio. Assim, eu até dei uma parceira pro meu esposo. Ele falou, oi, amor, parece aqui, galera. Tá indo Sei, mais Leandro. ó, embaixo aqui. Assim, as pessoas estão vendo só você. Só... Oi, tchau. Eles Então, assim, basicamente foi isso. Nós casamos num cruzeiro, na nossa lua de mel, tudo junto, misturado. E Já foi tudo junto. Ótimo. depois que a gente volta pra casa, é que a gente casei. Nossa, e agora? Não é fácil. Mas, assim, até hoje tava. Não tô conseguindo. O Tag tá. Abre o portão, Aisha. Que desespero. Nossa, hoje é o dia. Hoje a live é a só. Nossa. Peraí. Aisha, solta o Tag lá. Tem que soltar ele, você não vai parar de latir, não. Toma um chá. Respira. Porque ao vivo é assim mesmo. Né? Igor, não pode. Crianças. Eu É a vida real. Essa é a vida real. A Camila é mãe de 3 filhos. E ela está em casa com 3 crianças. É uma loucura, vocês não estão entendendo. Um cachorro. É 4 filhos, porque o cachorro é igual às crianças. Assim, não igual às crianças, mas assim, dá o trabalho. Dá mais trabalho que as crianças, o cachorro. Nossa. Então, prima, aí só para encerrar. Tá, eu tô falando aqui, ó. Aí pode falar. Eu acho que tá logo. Só mais uma questão. Eu fiquei pensando, assim, que pra quem tá ouvindo, às vezes vai dar uma sensação, nossa, mas a minha vida realmente mudou. Totalmente, assim, desde a religião. Né? E aí, esse tempo atrás, eu ouvi uma passagem aqui, eu falei, é isso. Foi isso mesmo que aconteceu, assim, comigo, na minha história, na minha decisão de casar. Quando Ruth falou para aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que encontrarei eu. O teu povo é o meu povo. Meu Deus é o meu Deus. Eu falei, gente, é isso. Fica parecendo. Mas não, eu simplesmente entendi. No momento em que eu decidi casar, o povo do Leandro era o meu povo. Essa decisão para casar. E no momento em que você faz essa decisão para casar, não existe mais julgo. Você se iguala. É igual eu falei para ele, porque eu igualei. Porque eu sou mais sábia. Se eu fosse esperar alguma decisão nesse sentido, não ia tomar, porque ele é cabeça dura. Até falei isso para ele hoje. Então, assim, a mulher sábia é quem fica no seu lar. Se você tem esse conhecimento das coisas que estão acontecendo e aprende a equilibrar as situações, dá certo. Como vem dando certo no meu casamento. Perseverança também. Conhecimento das coisas. Então é isso, prima.
E a imensa Ficou bem resumido, né? Hã? Ficou muito resumido. Ficou resumido? Deixa um pouco de curiosidade, eu acho que o povo até cansou. Não, mas não. Alguém quer perguntar alguma coisa? Gente, esse é como diz, o final da live das historinhas de amor, né? Que eu falei que eu iria fazer, que eu queria contar um pouco, que outras pessoas soubessem, igual a Lorena disse anteriormente, que outras pessoas soubessem que tem pessoas que deram certo, né? Que não tem como diz, Jesus renova, né? Tudo e dá força pra gente acreditar novamente. Então, assim, eu queria que a Alice falou, hoje a Lorena falou, e foi muito importante escutar as duas. Não Vou deixar salva, aí você vê. E foi muito importante, assim, aprendi muito. As duas tiveram histórias diferentes, né? Mas que tem a história que eu comentei na minha primeira live, que foi da questão de pedir para Deus mesmo e esperar e escrever tudo. Isso é muito interessante. Eu queria agradecer a Lorena muito. Te agradecer muito por você contar a sua história. É isso, prima, precisando. Estamos aqui. Então é isso. Quer falar mais alguma coisa, prima? Ai, não, na verdade, assim, só dizer para as pessoas para elas confiarem que o amor primeiramente, o amor pode acontecer. O amor, ele é em você. No momento em que o amor é em você, ele pode acontecer em qualquer lugar. Com qualquer pessoa. Verdade. Você tem que transbordar o amor. Então, na hora que você estiver completo de si, tudo pode acontecer. O amor Verdade. E assim, toda panela tem sua tampa, essas coisas que as pessoas falam. Coloca para Deus de você, né? Vocês não recebem porque pedem mal. As pessoas não sabem. Confiar, né? Também. Pedir a Deus. Então, aprender a pedir, sabe? Para poder receber. Aí vocês querem que Deus adivinhe até o que vocês querem. Vocês primeiro... e sabe uma coisa que meu esposo falou que faz total sentido? Bonito, você tem a sua lista. E será que a outra pessoa está preparada para se encaixar na lista do outro? Então, assim, você também tem que saber dos seus valores. O Leandro falou que deu certo porque ele viu os meus valores. Então, justamente. Assim, não basta você falar que quer isso, quer aquilo na outra pessoa e você não ser nada disso. Então, é isso que eu disse, de ser completo, de ter completude, né? Muito importante isso que você falou agora. Muito importante mesmo. Achei interessante. E você tá fazendo... Eu tinha pensado nisso. Sobre isso. A lista da outra pessoa lá, você tá preenchendo também, bonito? Né? Então, assim, tem que acreditar, assim, e confiar em Deus. E a luta também, gente, porque só confiar em Deus, Deus quer que a gente age. Porque tem gente que fica esse príncipe cair do céu, né? Não acontece. Quem não é visto não é lembrado e nem amado. Verdade. Mas é isso, prima, basicamente. Agora, sobre a questão do cruzeiro, de fato, se alguém tiver interesse em casar no cruzeiro, renovar votos, qualquer coisa do tipo, eu estarei assessorando a sua viagem. Vocês falem com a Lorena aí. E é isso, pessoas. Então tá bom, prima. Obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe muito sua vida e seu casamento. Oportunidade. Eu acredito que Deus também ainda. A gente vai falar muito ainda. Deus ainda vai te abençoar muito também. E esse Amém, eu acredito. Só no início. Não é? Verdade. Muitas histórias. Gente, isso depois vai virar um livro. Eu tenho fé nisso. Vai virar um livro. Vai dar tudo certo. Então é isso. Então, beijo. tá bom. Beijo. Tchau, prima. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Olha o lindo do Igor. Tchau, Igor. Tchau, lindo. Tchau, prima.
Tchau, gente. Beijo. Beijo, beijo.